Então tá, essa aula é a aula de número 4, né? Então, só para relembrá-los, né? Nós vamos tentar ver 4 assuntos na aula de hoje, com certeza esses 3 primeiros, e se sobrar algum tempo a gente vê esse 4º tema, que é acúmulo de capital. Se não der certo, a gente deixa só para a próxima aula, certo? E aí revisa com alguns exercícios também na próxima aula. Então vamos falar sobre imposto sobre ganho de capital, tá? Vejam que a gente foi saindo do algo que não existe para indo para algo que existe, né? Começamos com juros simples, que é uma coisa que não existe, só de pai para mãe, né? Empréstimo de pai para filho, né? Que existe o juros simples. Fomos para juros compostos, falamos sobre inflação também na aula passada, e hoje nós vamos falar sobre impostos sobre ganho de capital. Por quê? Porque boa parte dos nossos exemplos são exemplos que tratam sobre investimentos, né? Então a pessoa pega o dinheiro, aplica e depois de certo tempo esse dinheiro rende, ela vai e tira o montante maior, tá? Só que tirando alguns poucos casos, a maioria dos investimentos que a pessoa faz, né, são investimentos em que são cobrados impostos sobre ganho de capital. Então vamos definir primeiro, tá, o que é ganho de capital e depois vamos definir o que é imposto sobre ganho de capital. Então, digamos, começar com um exemplo, tá? Digamos que a pessoa tem, sei lá, R$1.000, tá? Então esse R$1.000 aqui vai ser o valor presente dela, né? E que ela achou algum investimento que rende 1% ao mês. Então esse 1% ao mês é a taxa. Então, após 12 meses, quanto é que ela vai ter? Né? Qual o valor futuro dela? Né? O valor futuro dela. Nesse caso aqui vai ser quanto? A gente já viu na aula passada como é que calcula isso. Né? Importante que vocês também conheçam, tá? A pessoa às vezes fica viesada, né? Aprende a mexer na calculadora e se esquece das fórmulas que estão por trás, tá? Porque a calculadora não resolve tudo do mundo, né? A gente vai ver alguns exemplos em que só saber mexer na calculadora ali não vai te ajudar muito, tá? Então é importante você também saber a fórmula que está por trás dos cálculos, tá? Então a fórmula que está por trás dos cálculos é a fórmula dos juros compostos, né? Então o valor futuro é o valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n, né? Onde n é o total de períodos que o dinheiro ficou investido, tá? Então essa aqui é a fórmula geral, e nesse caso específico, se a gente for substituir, né, a gente vai encontrar o quê? O valor futuro, que é o que a gente quer descobrir, igual a 1.000 que multiplica 1,01, né? Sempre lembrando que essa taxa aí, quando você vai fazer manualmente, através da fórmula, esse taxa tem que estar sempre em formato decimal, não pode estar em formato percentual. E esse n vai ser, no caso, 12. Então, se alguém puder resolver para mim aí rapidinho, ou calculadora científica, ou calculadora financeira, quanto é que vai dar o valor futuro? R$1.126,83, tá? Então, esse dinheiro aqui, né? Esse dinheiro aqui é o que ele vai ter ao final dessa aplicação de um ano. E o que é que vai ser o ganho de capital? O ganho de capital vai ser a diferença entre o valor futuro, o valor que foi resgatado e o valor que foi aplicado, né? Então, no caso de um investimento, o valor futuro é o valor de resgate, né? E o VP é o valor que foi aplicado. Então, o ganho de capital é o valor que você resgatou menos o valor que você aplicou. Nesse caso específico desse exemplo, o ganho de capital é quanto? 126
Então, não só no Brasil, mas na maioria dos países, você paga um imposto sobre o ganho de capital. Então, digamos, ainda continuando no exemplo, tá? Que o imposto, que eu vou chamar de T, é de 15% sobre o ganho de capital. Então, da mesma forma que a gente guarda a letra I para dizer que é a taxa, tá, do investimento, a gente vai guardar a letra T para dizer que o T é o tributo, é a taxa de tributação, certo? Que no caso aqui, nesse exemplo, estou dizendo que é 15%. Então, para você saber quanto de imposto você vai pagar, você calcula simplesmente 15% sobre o seu ganho de capital, né? Então, 15% vezes o seu ganho de capital, né? Vai dar quanto? Se alguém puder fazer para mim aí, né? 19,02. Então, esse 19,02, tá? Esse valor aqui é o valor de imposto pago, certo? Imposto que você vai pagar, não, aqui a gente não vai se importar se você vai pagar imediatamente ou vai pagar só no dia lá do imposto de renda, tá? Mas é o imposto que você tem que pagar sobre esse investimento. Então, além do ganho de capital e do imposto em si, nós podemos calcular também qual é o valor líquido que ele vai receber, tá? Então nós já temos aqui que ele vai pagar 19,02 de imposto, né? E no final, lá, o valor de resgate dele, a gente lembra que foi 1.126,83. Então, se você pegar isso daqui e subtrair o seu imposto pago, né, vai dar quanto? 1.107, né? E 81. É isso? Então, esse aqui é o valor líquido de impostos. Então, quando dizemos que é valor líquido de impostos, é o valor que você teria, né, o valor bruto menos o imposto, certo? Alguma dúvida até aí? Então, isso aí é assim que funciona na prática, né? Você investe um dinheiro, você tem uma rentabilidade ali, e aí o seu sócio, que é o governo, vai lá e pega a parte dele, tá certo? Então, vamos ver se a gente tem um exemplo sobre isso. Tá. A gente tem um exemplo bem interessante. Olha só. Vamos ver esse exemplo. Isabel tem duas opções de investimento. Um título de longo prazo, que paga juros de 7% ao ano e tem vencimento em 10 anos. O que é isso? Né? Aqui vamos começar a entrar com algum vocabulário sobre investimentos, né? O vencimento de um título é o dia que você vai resgatar, né? Então, se ele tem vencimento de 10 anos, significa que você, depois que investe, depois que você compra esse título, você só vai poder resgatá-lo depois de 10 anos. O dinheiro vai ficar preso lá, você não vai poder mexer, certo? Então, ela tem essa opção desse título de longo prazo, né, que paga 7% ao ano e tem vencimento daqui a 10 anos. E B, um título de médio prazo, que paga 7,5% ao ano, mas que tem vencimento de 5 anos. Pô, é melhor investir nesse daqui, né, do que no item A, né, você vai ter mais tempo preso com juros menor, né? Só que tem um detalhe na vida prática que se chama imposto. O imposto, ele é pago toda a vida que você resgata. Então, vamos continuar aqui a história, né? O governo federal também estabelece o pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital de 15% no vencimento de cada título.
Tá? Então, por exemplo, se ela investir nesse B aqui, quando vencer, depois de 5 anos, ela vai resgatar o dinheiro dela e parte daquele dinheiro vai ser utilizado para pagar imposto. Vamos lá. Isabel deseja investir certa quantia em dinheiro para a aposentadoria. Então, vai demorar bem muito, né? E tomou a decisão de investir no título de médio prazo por 5 anos. Depois, recebeu o principal e os juros no vencimento. E reinvestir o total líquido após os impostos no mesmo título por 5 anos. Pergunta-se, Isabel tomou a melhor decisão do ponto de vista financeiro? Então deu para entender aí o dilema dela? Ela quer investir por 10 anos, certo? Apesar de o título de 10 anos render menos, o título de menor prazo, de 5 anos, assim que vencer, ela já vai perder parte da rentabilidade pelo imposto. Então o valor que ela vai reinvestir não é a totalidade, ela vai investir um pouco menos. É esse pouco menos, será que chega ao valor total se ela tivesse investido no item A? Tá? Todo mundo entendeu o dilema aí? Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos ver as duas situações. Primeiro, a Isabel aplicando no título de longo prazo, ver quanto é que iria render. E segundo, ela aplicando um título de médio prazo 2 vezes, né? E no meio do caminho pagando o imposto. Tá? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Item A. Né? Digamos que ela tenha R$1.000. Se ela investir a 7% ao ano, então 1,07 por 10 anos. Em termos brutos, quanto ela vai ter? Né? Vamos lá na nossa calculadora. Aqui pode ser a nossa calculadora. Vamos pegar a nossa calculadora financeira só para a gente praticar, né? Que a calculadora científica, todo mundo tem alguma prática com ela, né? Então, vamos lá. Na calculadora financeira, a primeira coisa que a gente sempre faz é limpar a memória. Veja aqui que eu deixei 6 casas decimais. Não precisa de tanto, tá? Vamos colocar só 2 casas decimais. Então, F2, reduzir o número de casas decimais, tá? Quais são os valores? Ela investiu 100, então 1.000, né? 1.000 investiu, então negativo. Isso aqui é o valor presente. Vai investir por quantos anos, né? 10 anos. A taxa de juros é 7. Então 7 e o que você quer é o valor futuro. Então vai dar 1.967,15. Você vem aqui, né? 1.900 e o quê? 67,15. Só que esse valor aqui é o valor bruto. Você ainda tem que pagar o imposto de 15% sobre o ganho de capital. Qual foi o ganho de capital nesse caso aqui? Aqui é fácil, né? 967,15. Então, de imposto, vai ser quanto? Vai ser 15% disso daí. Então, 15% de 967,15 vai dar quanto? Quanto? 295,07. Então, esse aqui é o imposto que você vai pagar. Então você tem que deduzir esse imposto do seu ganho bruto. Então, em termos líquidos, o que você vai ter? Você vai ter esse 1.967,15 menos o 295,07, né? Que vai dar quanto? Vai dar 1.000, o quê? 1.700 e... 1.700 não, né? 1.600...
72,08. Tá, então, oi. Ah. É 145? É porque eu fiz em cima dos 1000 também. Ah, então, cuidado, tá? O imposto é sobre o ganho de capital, certo? Então, vamos lá voltar. Isso vai estar, nem todo erro é ruim, tá? Então, vamos lá. Aí eu fiz besteira. Pagou tudo. Viu? Como é que é? Então aqui não dá pra pagar não. Aqui vai ter que fazer essa coisa feia aqui. Pronto. Então quanto é que vai ser de imposto? 145,07, né? E líquido, quanto é que o cara vai receber? Aí você vai pegar 1.967,15 menos 145,07. Aí dá quanto? Dá 1.700, né? 1.700 o quê? Nada, 1.800. 1.822,08. Tá, então esse daqui 1.822,08 é quanto que ele vai receber, né, ela, né, no caso, vai receber se investir no título 1, no título A. Agora vamos ver quanto que ela receberia, tá, se seguisse a segunda estratégia. Então, como é que é a segunda estratégia? Você vai investir por quanto tempo? Você vai pegar 1.000, né? Qual é a taxa de juros? É 7,5, então vai ser 1,075 elevado a quanto? Hã? Quanto? 5, né? O título vence depois de 5 anos. Então aqui vai dar quanto? Aqui vamos usar a calculadora de novo, né? Então, pega aqui, zera de novo ela, 1.000 é o investimento negativo, é PV. O N é 5. O I é 7,5, né? E aqui o valor futuro, 1.435,63. Então, 1.435,63. Isso aqui é o que ela tem de bruto após 5 anos, certo? O que vai acontecer? Ela vai, quando ela resgatar o título, ela vai pagar imposto de renda. Sobre o ganho de capital. Quanto é o ganho de capital nesse caso aqui? 435,63, certo? Se você pegar 15% disso, quanto é que vai dar? 65 e... Agora é só desse, né? Agora, tá certo? Agora é andar de bicicleta, né? Começa caindo o tempo todo, mas depois não cai mais nunca, tá? Dizem que na educação é mais importante você errar do que você ficar acertando toda a vida, né? Porque se você acerta toda a vida, você pode errar justamente na prova, né? Então é melhor errar antes, que aí você fica calejado, né? Então, esse aqui é o imposto que ele vai pagar, que ela vai pagar depois de 5 anos. Então, de forma líquida, o que ela vai ter? 1.329, tá? Então é isso aqui que ela vai reinvestir, tá? Ela não vai reinvestir os 1.400 alguma coisa. Ela vai investir o líquido, tá? Se coloca no lugar dela. Você foi lá pegar seu dinheiro, ao governo lá, opa, me dá minha parte. Aí pegou a parte dele e você só consegue reinvestir o que sobrou, o líquido, né? Então, agora nós vamos pegar o quê? Vamos pegar esse 1.370,29 e investir no mesmo título, tá? Por mais
5 anos. Então vamos lá de novo na calculadora. É 13,70,29, né? Então vamos apagar aqui. Então 13,70,29 negativo é o nosso valor que vai ser investido. O 5 é o N, é o período. A taxa 7,5. E o que eu quero é o valor futuro. Então vai dar 19,67,23. Então isso aqui vai dar 19,67,23. Então, de forma líquida aqui. Tem que calcular o imposto ainda, né? Então, ganho de capital. O ganho de capital aqui no caso foi quanto? Cuidado, ó. O ganho de capital não é 967 não, viu? O ganho de capital é o valor resgatado menos o valor aplicado. Nesse caso, o valor aplicado foi esse daqui. Tá certo? Então, ó, toma cuidado, certo? Ó, qual foi o valor que ela investiu? Foi o 1.000? Não, o 1.000 ela investiu a primeira vez. Agora, nessa segunda rodada, ela está investindo quanto? Está investindo esse daqui. Então, esse valor aqui, que é o valor investido. E o valor resgatado, quem é? Isso. Então, o seu ganho de capital é 19,67,23 menos esse 13,70,29, que vai dar quanto? 596,94. Então, esse é o teu ganho de capital 2, né, digamos. Oi. Eu peguei aqui, ó. Esse valor aqui foi o líquido. Foi o que sobrou da primeira rodada, né? Ela investiu por 5 anos, rendeu isso daqui, pagou o imposto dela, sobrou isso aqui. Agora vai pegar isso daqui e reinvestir de novo. Aí vai comprar o mesmo título, vai render por mais 5 anos. Então, ó, 1.075 elevado a 5. Então você multiplica isso daqui por isso daqui e vai dar esse outro aqui. Tá certo? E aí a gente subtrai para descobrir o ganho de capital. Para que descobrir o ganho de capital? Para você calcular o imposto, né? Que vai dar 15% disso daí. Dá quanto? 89,74. Ah, 5,4? Então é 89,54. Tá? Então, esse daí é o imposto, né? Então, vamos inserir mais uma página para não ficar bagunçado. Tá, esse aí foi o imposto. Então, cadê o bruto dela? Tá bem aqui, né? O bruto é isso e líquido. Vai ser isso, né? 67,23 menos o imposto, que é esse cara aqui. E vai dar quanto? 1.877,69. Tá? Então essa daqui é o que ela sobra para ela em termos líquidos após fazer o reinvestimento. Agora é só comparar, né? Esse cara aqui com o que tinha antes, que era esse daqui, né? E aí, o que foi melhor? Foi o A ou foi o B? No segundo caso dá 3,05% a mais. Depende do quê? Porque assim, primeiro é só. Esse aqui. É o caso do tempo. Se fosse tempo menor, né? Aí teria que ver. Porque se desse um valor, assim, razoavelmente parecido com um tempo menor, né? Mas o tempo é o mesmo. Assim, se você... isso é importante. Você só pode comparar dinheiro se for o mesmo período, né? Não adianta assim, esse investimento aqui vai te dar 10%, esse outro aqui vai te dar 20%. Vai te dar 20 em 40 anos. E eu te dar 10 em 10 meses. Muito melhor isso daí, né? Tá certo, exatamente. Mas exatamente. Eu deixei aqui bem claro que no enunciado, não sei se está tão claro assim, mas espero que esteja, que são os 10 anos. Exatamente para você conseguir comparar sem nenhuma ambiguidade, né?
Então veja que deu ok, né? Mas deu ok por muito pouco, tá? Se vocês quiserem depois fazer o teste para, ao invés de 15% de imposto, 25%, tentem fazer em casa, tá? Oi. Muito pouco que era investido se fosse 1 milhão, por exemplo. 100 milhões. Não, aí sim, aí exatamente. É muito pouco em termos percentuais. Em termos percentuais. 3%. 3% de diferença, né? Para quem tem 1 milhão, né? 3%, 3 mil reais não é nada. Pega ali o Neymar, né? 3 mil reais pro Neymar não é nada, né? É sei lá, 5 segundos o salário dele aí, né? Se é alguma coisa assim. Certo? Então, depois vocês tentem fazer em casa com 20%, 25% de imposto. Tá? Se eu não me engano, com 25% de imposto, isso aqui já muda. Tá? É incrível. Tá? Porque o imposto vai comer tanta rentabilidade no meio do caminho que não vai mais valer a pena você fazer esse item B, fazer só o item A. A moral da história é que, a depender do imposto, as suas estratégias de investimento, elas mudam. Tá? Às vezes você fica mais longo prazo, mais curto prazo, só por causa do imposto. Tá? Tudo bem? Deu para entender esse exemplo? Tá? Tentei fazer em casa com 25, tá? É bom para vocês treinarem também. Mas nem preciso dessa parte. Tá. Então, vamos continuar. Outra coisa que é comum na prática, tá? São chamados juros sucessivos, descontos sucessivos, taxas sucessivas diferentes. Então, por exemplo, digamos que você comprou uma ação de uma empresa, né? A OGY. A OGY é uma empresa que faliu, tá? Não tem nada a ver com outras que faliram também, certo? Então, a OGY, você comprou algumas ações delas por R$1.000. Gastou R$1.000 hoje, né? Foi lá, comprou algumas ações e depois de um mês elas ganharam 10%, né? Tiveram 10% de aumento. Depois, no segundo mês, mais um mês, elas aumentaram 5%. Tá? E depois de mais de um mês, aí elas aumentaram, aí aqui houve uma delação premiada, tá? Aí elas perderam 30%. Certo? Agora, se eu perguntar para você, quanto você terá no final? E aí, como é que você faria isso daí? Todo mundo entendeu a pergunta? E aí, qual é a resposta? Já conseguiram terminar a conta aí? 808,50. Então não foi muito bom, né? Então, primeira coisa, eu vou ensinar a vocês o que não deve ser feito, tá? O que não deve ser feito. Por favor, não faça isso. Não pode. O que não pode? Você pegar esses 10%, somar com esses 5%, depois subtrair 30%, né? Vai dar o quê? Aí o cara vai dar menos 15%. Aí o cara vai lá e calcula menos 15% de 1.000. Porque isso não pode, né? Vou até arriscar aqui, ó, para ninguém se atrever a cometer um pecado desse, tá? Toda vez que você faz isso, um anjo morre no céu, tá? Não faça. Tá bom? Por quê?
Porque quando você vai daqui para cá, né, ou seja, teve aumento de 10%, você vai ter agora R$1.100. Então esses 5% não é mais sobre os mesmos 1.000, é sobre os 1.100. Então por isso que você não soma juros, tá? Não soma juros nunca, certo? Exceto, óbvio, no caso de juros simples. Mas tratando de juros compostos, não vai ter esse negócio de soma não. A gente viu lá na inflação que isso não acontecia, aqui também com juros sucessivos isso não vai acontecer. O que deve ser feito é o seguinte, você vai pegar 1.000, não é isso? Multiplicar por 1,1, né? Ou seja, teve um aumento de 1,1, né? Depois você vai pegar, multiplicar por 1,05, depois você vai multiplicar por 0,7, tá bom? O que são esses números aqui, né? Eu coloquei os números, mas vamos detalhar um pouquinho cada um deles, né? Esse daqui é 1 mais 10%, né? 0,10. Esse aqui é 1 mais 0,05. E esse aqui é 1 menos 0,30. Tá certo? Então, se você fizer essa conta aqui e multiplicar por 1.000, né? Vai dar quanto? Vai dar exatamente esses aqui, é? Vai ser 808,50, tá? Então ele perdeu, tá? Ficou claro aqui que você perdeu dinheiro investindo na OGY. Mas em média, você teve uma desvalorização, né, grande no último mês. Nos outros meses você teve alguma valorização. Mas em média, você perdeu quanto a cada mês? Quanto você perdeu a cada mês? Essa é a pergunta, tá? Quanto foi perdido a cada mês? Em média, quanto foi perdido a cada mês? Oi? Divide o quê? Nenhum nem outro. Como é que você faz um negócio desse? Sempre juros compostos. Sempre. Então, ó, o que você tem que fazer? Muito simples. A calculadora financeira te explica como faz isso. Você tem o seu valor valor futuro. Quanto é que sobrou para você? 830. Esse é o teu valor futuro. O teu valor presente, o quanto você investiu, é quanto? Você investiu... Ah, 50? Peraí. 50. Você investiu quanto? 1.000. Por quanto tempo? Por 3 meses. Essa taxa aqui I que você vai querer descobrir. Tá certo? Vamos lá na calculadora. Tá? Calculadora financeira. Limpa a memória e coloca os valores na ordem que você quiser. Pode colocar o valor futuro primeiro, o valor presente primeiro. Então, 1.000 CHS porque foi investimento. E foi isso no presente. Né? Valor presente. O futuro vai ser quanto? 808,50. Você ganhou, recebeu isso, né, no final. Valor final. Valor futuro. Por quanto tempo ficou aplicado mesmo? 3 meses. Então, 3 é N. E o que você quer descobrir é a taxa. I. Deu erro. Por que deu erro? Você não colocou o PV com negativo? Coloquei PV com negativo. Vamos lá, ó, de novo. Ó. 1.000 CHS PV. Certo? Aí, que mais? 800... É o por teu CHS? Por teu CHS? Ponto 50 é o valor futuro. Certo? Foi, né? 3
é o N. E o que eu quero descobrir é o erro. E aí, você está na prova, a calculadora está dando erro. O que você faz? Chora, né? É o que eu disse, a calculadora não resolve tudo, tá? Alguém, o que essa conta aqui, ó? Aqui você está ganhando 1.000, você está investindo 1.000 e está recebendo o quê? 808. Esse aqui, ele vai ser o quê? Vai ser negativo. Esse é o problema. A calculadora não está achando porque ela tenta achar uma taxa positiva que não existe. Não, Então, professor, faz de novo aí. É porque, Deu? É porque tem uma certa. Você não pode colocar o valor presente antes do valor futuro. Tá. Não sei por quê. Deveria funcionar, né? Sim. Mas coloca o valor futuro primeiro. 808,50, né? Valor futuro. Agora 1.000 CHS é valor presente. 3 é o N. Vamos descobrir o I. Na minha foi. Deu? Deu negativo? Meu Deus, menos 684? Então, a minha que tá dando erro aqui, tá? Não sei por quê. Então... A minha dá erro se eu colocar o valor futuro por último, aí dá erro, né? Mas se eu colocar ele É, primeiro, É porque a sua é plástica. talvez seja isso. A sua é plástica? A minha tá certa. É? Aí deu certo aqui. Então deve ser porque essa da minha aqui deve estar simulando alguma calculadora científica que não vai... Científica não, financeira. Paguei a memória. Se quiser pode fazer de novo. Então talvez dependa da versão, não sei. Mas enfim, tá, digamos que você não deu certo. Se não der, né? Pode acontecer. Recomendo que cada um faça em casa o teste para ver se sua calculadora sabe ou não sabe fazer essa conta aí. E se não der, né? A pergunta é, se não der, a velha e boa calculadora científica vai resolver seus problemas. Você vai pegar isso daqui, ó, e dividir por 1.000. Pegar isso aqui e dividir por 1.000 dá quanto? É muito sábio. A vírgula vai vir para cá, né? Vai dar 0,80850 e aqui vai ser 1 mais i ao cubo, tá? Então, moral da história, calculadora financeira deu problema, não sente e chora não, tá? Tenta resolver a vida de outras formas. Então, vamos lá pegar a calculadora. E o que você tem que fazer aqui, né? Você vai ter que tirar a raiz cúbica dos dois lados. Tirar a raiz cúbica dos dois lados é equivalente a elevar os dois lados a 1/3. Então você vai pegar esse valor aqui, 0,8 tarará, e elevar a 1/3, e isso aqui vai ser 1 mais i, tá? Então, vamos lá. Calculadora financeira não, científica, não nos decepcione agora. Então, 0,80850 elevado a... onde é que está o elevado? Aqui. Elevado a, abre parênteses, 1 dividido por 3, fecha parênteses. Isso dá igual a 0,93159. 93159. Então, isso aqui vai dar 0,93159. Isso aqui vai ser 1 mais i. O que você vai pegar? Você vai pegar o 1 e passar para o outro lado. Ou seja, esse valor você ainda vai subtrair dele o 1. Então, isso aqui menos 1 vai dar igual a menos 0,068. Tá bom. Isso aqui vai ser o i. Ou seja, o i vai ser menos 6,8%. Tá bom? Então, em média, você perdeu 6,8% ao mês. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, na minha calculadora financeira, vejo que não deu certo. O pessoal, tem alguns que conseguiram, usando aquela metodologia, e mesmo assim ela deu a taxa negativa, né? Quem tem a calculadora financeira assim, agradece a Deus, tá? Esse erro 5 geralmente acontece quando você esquece de colocar um negativo no
Isso, mas veja que deu certo. Eu coloquei um negativo, né? Então, eu não sei o que é. Eu não sei se essa minha simuladora está simulando alguma... Não, a minha com certeza é falsificada. Quando dá erro em algumas contas, é porque geralmente... Ah, tá. Não sei. Mas a minha com certeza, porque no computador não é uma calculadora financeira, né? É só uma simulação, tá? Então, enfim. Quem tiver, às vezes tem gente que tem o aplicativo no celular, tenta também fazer no celular para ver se o celular é bom, é uma boa falsificação ou não, né? No celular. Então tá. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Certo? Eu não sei se resetar a minha vai funcionar não. Acho que vai dar sempre problema. Não, mas a minha funcionou. A dele funcionou, É só são funções É. Então, ó, se você tiver assim, ó, o que eu quero aqui para você falar é o chamado taxa média, certo? Então é o seguinte, digamos que você tem um investimento, tá? Que no primeiro período rendeu uma taxa I1, no segundo período rendeu uma taxa I2, no terceiro período I3, assim sucessivamente até, sei lá, período K, então Késimo período, rendeu uma taxa IK. A pergunta é, quem é a taxa média? A taxa média, né? A taxa média, na verdade, ela é calculada da seguinte forma. 1 mais a taxa média é a média geométrica, tá? Dos incrementos, né? Digamos assim. Então, o que a gente fez aqui de forma intuitiva no slide anterior foi exatamente isso, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, vou colocar mais um aqui. Então, vamos dizer que você investiu na empresa ABCD, certo? ABCD 3, esse é o nome da empresa. Aí, no primeiro mês, ela rendeu 10%, tá? No primeiro mês. No segundo mês, ela rendeu, sei lá, 5%. No terceiro mês, ela rendeu 5% de novo. E no quarto mês, ela rendeu, sei lá, 7%. Aí você se pergunta, em média, qual foi o crescimento dessa tua ação, tá? Então, pela formulinha, tá? Vai ser o quê? 1 mais I, que é o crescimento médio, certo? Vai ser... Quantos períodos você tem aqui no total? 4. Então, vai ser o quê? Vai ser raiz quarta de 1 mais 0,10, 1 mais 0,05, 1 mais 0,05, 1 mais 0,07. Tá? Então, aqui pode ser simplificado para raiz quarta de 1,1 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,07. Então, essa daqui dá para você fazer tranquilo na calculadora científica, né? Você vai fazer o seguinte. Deixa eu subir mais um pouquinho isso aqui para não sumir. Então você vai fazer, ó. Vamos lá, apagar tudo isso aqui. 1,1 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,07. Então,
nesses 4 períodos, né, nesses 4 meses, a empresa ela te rendeu quanto? Ela te rendeu do período 0 até o período 4, ela rendeu 29,76%, né? Porque a gente fez os juros em cima dos juros, em cima dos juros. É a mesma fórmula que quem estava utilizando antes, só que os juros vai mudando ao longo do tempo. Então você não multiplica mais sempre pela mesma taxa de juros. Por isso que não está elevado, certo? Está elevado a nada aí. Então você está multiplicando 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa, vezes 1 mais taxa e assim sucessivamente. Tá, e o que você tem que fazer com isso? Você tem que tirar a raiz quarta. Então você vai elevar a quanto? A 1 dividido por 4. Então, fechando parênteses aqui, vai dar 1.067. Então, isso aqui vai dar 1.067. Então, veja que esse 1.067 é o 1 mais i. Então, o i, na verdade, é 0,067, ou seja, 6,7%. Tá? Então, como falei para vocês naquela hora, o que você não deve fazer, né? O que você não deve fazer é, em vez de, tem gente que pergunta assim, calcula a taxa média. A pessoa vai lá e pega 10% mais 5%, né? Mais 5%, mais 7% e divide por 4, né? Isso que vai dar o quê? Vai dar 27, divide por 4, dá o quê? Sei lá. 6,75, né? A pessoa, então a taxa média foi 6,75. Não foi 6,75, foi na verdade 6,7, tá? Então, às vezes tem gente que vai fazer prova, né? Não prova, eu não sou assim não, tá? Mas às vezes vai fazer prova de concurso que tem A, B, C, D, E. Aí um dos itens lá, geralmente é a taxa média calculada da forma errada, calculando usando a média aritmética, né? Isso aqui é a média aritmética, não é média aritmética, tá? Então, não faça isso, tá? Esqueça disso, tá? Não é para fazer isso. Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Vamos ver essa daí. Vamos ver se vocês conseguem fazer sozinho. Tá? Então, Joaquim comprou 5 ações da empresa AXBX por R$1.000 no dia 1º de janeiro. Após um mês, a ação havia valorizado 10%. No mês de fevereiro, houve uma desvalorização de 6%. Em média, qual foi a valorização mensal desse papel? Então, papel aqui, para quem não sabe, papel é a empresa na Bolsa de Valores, né? Tem gente que chama de papel. Porque antigamente, quando você comprava uma ação, você recebia um papel dizendo que você comprou aquela ação. Mas hoje em dia ninguém recebe papel nenhum. Deixa eu aqui.
E aí, vamos fazer? Então, você pode fazer essa questão de duas formas, tá? Uma, utilizando aquela formulinha que eu falei para vocês, né? Que 1 mais a taxa vai ser a média geométrica, né? No caso, você tem 2 períodos apenas, então vai ser a raiz quadrada, tá? 1 mais a primeira taxa, que é 0,10, 1 mais a segunda taxa. Veja que a segunda taxa é menos menos 6%. Então aqui vai ser 1 menos 0,06. Então, se a gente fizer aqui a conta, vai dar raiz quadrada de 1,1 vezes, aqui vai dar 0,94. Então, vamos lá pegar a calculadora. Então, vamos pegar 1,1 vezes 0,94 vai dar igual a 1,034. Então, você quer colocar a raiz quadrada de 1,034. Para calcular a raiz quadrada, você vai pegar esse valor e vai elevar a 1 dividido por 2. É a mesma coisa. Isso aí vai dar igual, então... vai dar igual a 1,169. Então, isso aqui vai dar 1,0169. Certo? Então, como isso é 1 mais i, é porque o i vai ser 1,0669%. Então veja que é muito pouco, né? Em média. Então, por que isso? Porque a ação tem uma volatilidade muito grande. Às vezes a pessoa fica impressionada lá com o mercado financeiro, porque determinada empresa subiu 10%. Aí, não, agora eu vou ficar rico, né? Vou 10% em um mês, só que no outro mês perde 6%. Aí, não perdeu tanto, né? Ganhou 10 no mês passado, perdeu 6%. Só que em média ela está ganhando muito pouco, certo? Então, como a volatilidade é muito grande, você não percebe que na média, às vezes, você está tendo um rendimento até inferior à poupança. Tá? Tipo, ganha 10%, depois perde 9%. Ganha 10%, perde 9,5%. Tá? Se você for calcular a média disso daí, você vai ver que é muito baixo. Tá certo? Então... E outra forma de você calcular é óbvio, tá? Você pega esses R$1.000 que foram investidos, investe aqui, né? Ganha os 10%, depois vai perder os 6%, você vai calcular quanto você rendeu e vai colocar na calculadora científica, né? O valor futuro, o valor presente, e vai ver quanto é que foi que rendeu no final das contas, tá? Então, existem essas duas formas de você fazer, tá? Então veja que a forma do... Sim, essa forma não é necessária, vocês não precisam saber dela, mas ela deixa suas contas um pouco mais rápidas, tá? Então, às vezes, em vez de você resolver um exercício em, sei lá, 15 minutos, você vai resolver em 2, 3 minutos, tá certo? Então vale a pena por isso. Tudo bem até aí? Tá, vamos... Eu acho que não vou falar sobre aquele último tópico não mesmo. Vamos ficar aqui só nos descontos. Desconto deixa eu só pegar aqui. Então, descontos ocorrem em algumas situações, tá? Que é o seguinte, imagina que você tem uma dívida de R$1.000, tá? E a taxa em qual essa dívida é cobrada é de 10% ao mês, tá? Juros, cheque especial, certo? 10% ao mês. Então, se você está devendo R$1.000 hoje, daqui a um mês, você vai estar devendo quanto? 1.100.
E daqui a 2 meses? 1.210, porque houve aqui o juros sobre juros. Então, em cada momento aqui, você vai fazer o quê? Né? Você vai multiplicar por 1 mais i. Então, daqui para cá você multiplicou por 1 mais i, daqui para cá você também multiplicou por 1 mais i. Agora vamos tentar fazer o exercício contrário. Digamos que hoje você esteja devendo R$2.000 e os juros continuam sendo de 10%. Quanto é que você estava devendo no mês passado? Dá para fazer isso? Ó, você está devendo hoje 1.000. Se a taxa é 10%, daqui a um mês você vai estar devendo 1.100. Daqui a 2 meses você vai estar devendo 1.210. Agora vamos fazer o experimento ao contrário. A gente consegue ir para frente. Será que a gente consegue ir para trás? Né? Você está devendo hoje R$2.000. A taxa de juros é de 10%. Quanto é que você estava devendo no mês passado? 1.800? Será que era 1.800? 1.800 mais 10% vai dar quanto? Então não é. Certo? Quanto é que é? É o juros de trás para frente. Olha só. Daqui para cá, a gente faz o quê? Para chegar daqui para cá. Multiplicou por quanto? Multiplicou por 1 mais i. Daqui para cá, o que a gente fez? Multiplicou por 1 mais i. Então, multiplica por 1 mais i, você vai para a direita. Para ir para a esquerda, você tem que fazer o quê? Muito bem. Fazer a operação contrária. Qual a operação contrária de multiplicar? Dividir por quanto? 1 mais i. Certo? Por quê? Se você divide por 1 mais i, se você quiser voltar, basta multiplicar por 1 mais i. Então, entendeu isso daí? Então, a dívida hoje de 2.000, no mês passado, ela é quanto? É 2.000 dividido por 1,1, né? Que dá quanto? 1.818,18. Se você calcular 10% disso daqui e somar, vai dar quanto? Vai dar quase isso daqui, né? Porque tem um erro de aproximação, né? Mas podemos dizer que é o 2.000, certo? Se você quiser saber quanto ela estava devendo, não mês passado, mas 2 meses passados, como é que você faz? Pega esse cara aqui, né? E divide por 1,1, né? E vai dar quanto? 1.652,89. Então, daqui para cá a gente multiplica por 1 mais i. Daqui para cá a gente multiplica por 1 mais i. Se a gente quisesse vir direto, daqui para cá, a gente teria que multiplicar por quanto? Se quisesse pular esse período aqui, se quisesse vir direto para cá, daqui para cá, o que você tem que fazer? Multiplicar por quanto? Vamos lá? Que aqui, no caso, porque o i está fixo. Mas se você não soubesse quem é o i, você teria que multiplicar por quanto? Mas quem é esse cara aí de forma genérica? O i vezes... O i mais 1 vezes... i mais 1, né? 1 mais i vezes 1 mais i. Porque você está multiplicando 2 vezes, né? Multiplicar 2 vezes pelo mesmo cara é a mesma coisa que multiplicar por ele ao quadrado. Se eu quisesse vir não para o segundo estágio, mas para o terceiro, você teria que multiplicar por quanto? Multiplicar por 1 mais i ao cubo. Por quê? Porque os juros aqui vai ter rolado 3 vezes. Cada vez que rola os juros, significa que você multiplicou por 1 mais i. Tá certo? Tá todo mundo entendendo isso? Agora vamos fazer aqui a mesma paradinha, tá? Para marcha ré, indo para a esquerda. Daqui para cá você dividiu por 1 mais i.
daqui para cá você também divide por 1 mais i. Se você quisesse vir direto, daqui para cá, você teria que fazer o quê? Dividido por 1 mais i ao quadrado. Se você quisesse vir para o terceiro, teria que fazer o quê? Teria que, muito bem, dividir por 1 mais i ao cubo. Tá certo? Ficou uma coisa muito louca, né? Mas ficou quase psicodélico. Tudo bem até aí? Então, por exemplo, vamos lá. Você tem uma dívida hoje de R$2.000. Quanto é que era essa dívida 5 meses atrás? Cinco meses atrás. Desculpa, a taxa 10%. Importante falar a taxa, tá? Qual a conta que tem que ser feita? Né? Pegar o 2.000 e dividir por 1 mais i quantas vezes? 5. Só que quem é o i? O i nesse caso é 10%. Então vai ser 1,1 a quinta. Tá bom? Na calculadora financeira dá para fazer isso bem tranquilo. Tá? Na calculadora científica também, tá? Não tem nada de diferente aqui. Como é que você faria isso na calculadora financeira? Você encara o 2.000 como sendo um valor futuro, certo? Então, você pega que 2.000 é um valor futuro. Qual a quantidade de períodos que você está voltando? Então, 5 é a quantidade de períodos que você está voltando. A taxa é 10%. E o que você quer é o valor presente. Dá 1.000. Eu botei R$2.000, não foi lá? Então dá 1.200, 12,41,84. Isso aqui, né? Essa continha aqui vai dar 12,41. Que mais? 84. Tá? Então faz tanto tranquilo na calculadora quanto na. Deixa eu colocar aqui para carregar, senão vai acabar a bateria antes. Pronto. Tudo bem até aí? Agora vamos fazer outra pergunta para vocês, tá? Que é o seguinte. Digamos que você tem que pagar uma dívida que está rolando, é uma dívida de 10% ao mês. Não se sabe quando você contratou essa dívida, mas você tem que pagar ela daqui a 5 meses. E você vai pagar ela por R$2.000. Se você quiser pagar a dívida de forma antecipada, pagar 5 meses antes, qual o valor justo que você deve pagar por essa dívida? Não importa, você em algum momento aqui na pré-história, sei lá, você contratou essa dívida. Você tem que pagar ela daqui a 5 meses, tem que pagar R$2.000. A taxa de juros é de 10%. E você quer pagar 5 meses adiantado. Tá? Qual o valor que você tem que pagar aqui? Justo. Esse daqui, né? 1.241,84. Certo? Por quê? Porque esse valor aqui, se você aplica ele durante 5 meses a 10%, vai te gerar os R$2.000. E o que é o desconto? É essa diferença. Quanto é que dá essa diferença? Dá
7 alguma coisa, né? 700 alguma coisa. 58, 16. Então, esse valor aqui é o valor do desconto, tá? Então, o que é uma operação de desconto? A operação de desconto é, você tem uma dívida que você quer que você tem que pagar no futuro e você quer pagar de forma antecipada. Mas para pagar de forma antecipada, você não vai pagar o mesmo valor, certo? Você vai pagar o valor justo, né? O que é o valor justo? É como se você estivesse investindo naquele, como a gente fez aqui agora. E a diferença entre o valor que você deveria pagar e o valor que você está pagando de forma antecipada é o chamado desconto. Tudo bem até aí? Certo? Então, o que acontece de forma geral, né? De forma geral é o seguinte. Você tem aqui o seu valor futuro, que é o valor da dívida a ser paga. Você tem o I, que é a taxa de juros. Você tem o N, que é o total de períodos que você vai pagar a sua dívida de forma antecipada. E tem o valor VP, que é o valor presente, que é o valor justo, certo? É o valor justo a ser pago pela dívida de forma antecipada. Tá bem? Então, quem que vai ser o desconto? O desconto vai ser o D, certo? Esse aqui é o desconto. O desconto vai ser o valor futuro menos o valor presente, certo? Como a gente fez no caso anterior. E quem é o valor presente? O valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Como a gente também fez naqueles... Só um segundo, tá? Tá bom? Então, a gente tinha um valor de dívida lá no futuro e queria saber qual era o valor justo no presente, né? De forma para pagar antecipada. Você divide por 1 mais I elevado a N, onde N é o total de períodos que você vai antecipar a sua dívida. Certo? E o que vai ser o desconto? Vai ser simplesmente essa diferença. Tá bom? Então, este daqui é o que a gente chama de desconto racional. Tá? Desconto. Ou então, por dentro. Esse aqui é mais coloquial. Então, por exemplo, você comprou uma casa, você tem aqueles boletos que você tem que pagar e está tudo de um carro financiado, né? Tem lá, tal mês você vai pagar 3 mil reais do seu carro. Se você quiser pagar aquela dívida, aquele boleto que vai vencer daqui a 1 ano de forma antecipada, é justo que você peça um desconto. E que desconto? Como é que você calcula esse desconto? Dessa forma aqui. É o valor da dívida daqui a 1 ano, né? A sua prestação de carro, menos o valor justo que você deveria pagar por ela hoje. Então, tem muito financiamento que, quando você vai pagar de forma antecipada, você paga de trás para frente, né? Você paga de forma antecipada o último boleto, né? Você dá um dinheirinho lá e paga o último boleto. O dinheiro que você paga do último boleto não é necessariamente o valor do último boleto, tá? Você vem com um desconto. Que desconto é esse? Se calcula dessa forma. Ainda falta ver o que a gente chama de desconto comercial, que é outra história. Não deu tempo para ver hoje, a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula a gente vê o desconto comercial e vê o acúmulo de capital, tá certo? Então, vamos só finalizar aqui.